esse assunto, como eu disse para você, nessa terça-feira, o Senado Federal aprovou a proposta que equipara o ódio contra mulheres ao crime de racismo. Esse projeto de lei segue agora para ser analisado na Câmara dos Deputados e a proposta foi aprovada por unanimidade. E o que é que essa proposta diz? Eu estou ao vivo com a advogada Maíra Pinheiro, que ela vai explicar exatamente sobre isso. Maíra, boa tarde. Quero começar te pedindo para explicar para quem nos assiste o que é que o projeto de lei entende como misoginia, ou seja, o ódio contra mulheres. Boa tarde, Rafael. Obrigada pelo convite. Esse projeto de lei ele vai fazer uma alteração na Lei CAO, que é a Lei 7716 de 1989. Ele inclui uma definição do que caracteriza a misoginia para fins dessa lei, e essa definição é de conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. E aí a gente vai ter a inclusão da misoginia entre as formas de discriminação que são criminalizadas. Nós temos a inclusão da misoginia entre as modalidades de injúria discriminatória, também na Lei 7716. Nós temos também uma causa de aumento de pena para o crime de injúria cometido no contexto da violência doméstica. E o interessante dessa lei, se ela for para frente, for aprovada nos termos que está, com a inclusão da misoginia entre as modalidades de discriminação proibidas pelo artigo 20 da Lei 7716, como a pena é de 2 a 5 anos, abre-se a possibilidade de investigação também do cometimento de crime de organização criminosa, porque a organização criminosa é quando 4 ou mais pessoas se juntam para cometer crimes punidos com pena máxima de, no mínimo, 4 anos. E a pena máxima da discriminação, do racismo no artigo 20 da Lei 7716 é 5 anos. Então, abrem-se muitas possibilidades. Acho que uma das grandes virtudes dessa lei, se aprovada, vai ser ela dar mais legitimidade para a tutela dos conteúdos nas plataformas de redes sociais. As plataformas são muito resistentes à regulamentação, as plataformas são muito resistentes a se submeter à legislação nacional de maneira geral, mas quando a gente tem uma conduta caracterizada como crime, você tem como consequência que isso gera a instauração de inquéritos policiais, você facilita que você tenha uma decisão judicial determinando, por exemplo, remoção de certos conteúdos, e você desincentiva a conduta. Tem toda uma discussão no âmbito do direito criminal sobre o que seria a ideia de legislação penal de urgência, quando a gente recorre ao direito penal como a única solução para problemas sociais complexos, porque dizer que algo é crime dá a sensação de que vai acontecer menos, o que não costuma ser bem assim. Ao mesmo tempo, eu acho importante que o direito penal ele sirva, sim, de instrumento de proteção de minorias. Na sua essência, ele serve muito mais para criminalizar pessoas que já estão submetidas a diversas formas de opressão. E o direito penal, quando ele se omite de determinados conflitos sociais, ele também está determinando que esses conflitos são aceitáveis. Então, adentrar no âmbito da criminalização da misoginia na atual conjuntura do nosso país e global, inclusive, em que esses discursos de ódio, de apologia à violência contra as mulheres estão tão amplamente disseminados e gerando consequências concretas tão assustadoras, é promissor, na minha avaliação. Estou cautelosamente otimista, porque a partir do momento que a gente tem uma criminalização nesses termos, a gente vai precisar que as delegacias passem por processo de formação e se preparem para receber boletins de ocorrência de crimes dessa natureza, que o judiciário se prepare para dar consequência à criminalização de condutas desse tipo. E a lei do racismo é uma lei que particularmente gera poucas condenações, principalmente quando a gente fala de racismo antinegro. Existem diversas pesquisas sobre a aplicação da Lei 7716
e sobre a criminalização também de casos de injúria racial, que mostram que as condenações elas são raras e as penas são muito baixas. Então, vamos ver como que vai se dar a implementação dessa lei, mas dentro da atual conjuntura é uma medida que é necessária, infelizmente. Maíra, a gente viu que o projeto foi aprovado com unanimidade lá no Senado Federal, mas a gente já viu alguns deputados demonstrando que vão lutar para que esse projeto não avance na Câmara. Como você acha que vai ser recebido esse projeto na Câmara dos Deputados? A gente sabe que tem vários deputados que embarcam nesse discurso, embarcam inclusive em discurso até mesmo considerado red pill. Como você acha que vai ser esse processo de convencimento também para que esse projeto seja aprovado na Câmara? Esse debate vai refletir conflitos que estão colocados na sociedade brasileira, né? Então, ao mesmo tempo que a gente teve um avanço de consciência muito importante das mulheres a respeito do que é violência, a respeito do que significa consentimento, a respeito da relevância do nosso poder de dizer não, o avanço de consciência da parcela masculina da população não acompanhou esse processo. Pelo contrário, a pessoa, quando ela detém privilégios, ela vê a igualdade como uma forma de perda de direitos, apesar dela estar perdendo privilégios e não direitos. Então é óbvio que ela vai resistir a isso. É óbvio que a gente vai ver esse projeto de lei ser transformado num cavalo de batalha da direita e extrema-direita no Congresso. E aí é interessante para a população que está acompanhando esse debate, porque esse ano é ano de eleição, pensar em como fazer escolhas na hora do voto e lembrar de quem está defendendo que discurso red pill possa acontecer sem nenhum tipo de regulamentação, que homem possa dizer na internet que mulher merece apanhar, que homem possa dizer na internet que um macho alfa tem o direito de mandar na sua esposa e determinar todos os processos de decisão da vida dela, e aí depois as coisas acabam como acabaram no caso da PM Gisele. A gente vai ver, já vimos, né, indicações de que eles vão utilizar a ideia de liberdade de expressão para atacar esse projeto. Mas, de maneira geral, na legislação brasileira, diferentemente do modelo norte-americano, a gente não tem a compreensão de que a legislação, de que a liberdade de expressão, ela é absolutamente ilimitada. A gente tem várias previsões legais de restrições à liberdade de expressão, seja em relação à forma, seja em relação ao conteúdo. No período eleitoral, tem coisas que você não pode dizer porque elas são campanha antecipada. Isso tem a ver com uma restrição da liberdade de expressão no que tange a forma de se expressar, o momento de se expressar. No Brasil, não pode ser racista, é crime inafiançável. Em breve, esperamos que misoginia seja assim também. Então, limitações da liberdade de expressão na era das comunicações em massa, elas não têm só a ver com liberdades individuais. Porque esses discursos, quando eles são disseminados por meio de meios de comunicação em massa, que funcionam também através dessas bolhas, o fenômeno do narrowcasting, que o pessoal que estuda os discursos de internet fala bastante, esses discursos eles não são inofensivos, eles geram consequências comportamentais tangíveis. Então, não é saudável para a democracia que o discurso que defende o extermínio, a violência, a destruição de certos grupos sociais em razão de quem essas pessoas são, esses discursos não têm que ser liberados na democracia. Porque senão a democracia vai estar pavimentando o caminho para a sua própria extinção. É isso, Maíra. Estamos cautelosamente otimistas, como você expressou muito bem. Te agradeço por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigada, Rafael. Até a próxima. E olha que esse caso